boa tarde. Nós vamos nesse JA estudar nosso primeiro tema. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1, no verso 1. Livro de Filipenses, capítulo 1, verso 1. O apóstolo Paulo, ele tinha uma característica muito peculiar quando ele escrevia os seus livros. Só que, quando ele escreve uma carta para a cidade de Filipos, ele tem todo um carinho especial para falar com as pessoas desta cidade. Ele se apresenta assim como um pai espiritual dessas pessoas. E a carta de Filipos tem esta característica. Parece que Paulo está escrevendo essa carta para um amigo. E é essa a característica maior do livro, da carta dos Filipenses. Nós vamos meditar no capítulo 1, no verso 1. Esse é o verso que eu gostaria que você pensasse com todo carinho essa tarde. Na minha Bíblia diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Tem 3 aspectos aqui desse verso que eu queria meditar com você. O primeiro aspecto é quando Paulo ele se apresenta, tanto ele como Timóteo, como servos de Cristo. Para nós entendermos bem sobre esta questão de servo, nós podemos relatar as 4 formas que uma pessoa se tornava servo na época de Paulo. A primeira forma era se ela nascesse em uma família de servos, geralmente ela se tornaria um servo daquela família. A segunda possibilidade é que quando um país tomava outro país, ele geralmente levava um grupo de pessoas e estas pessoas se tornavam servos daquele país dominante. A terceira posição era quando uma pessoa era vendida para outra pessoa como servo. Nós temos na Bíblia um bom exemplo disso daí, que é a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos e ele se tornou servo. Outra possibilidade, a última possibilidade, era quando uma pessoa decidia por livre e espontânea vontade que ela seria servo de determinada pessoa. E dentro dessas possibilidades, a gente gostaria que Paulo se tornasse servo de Cristo ou escravo de Cristo, porque ele gostava, porque ele queria, pela sua vontade. Mas quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, Paulo diz que nós fomos comprados por Cristo. Isso indica o quê? Ele não teve alternativa, não tinha alternativa. Foi comprado por Cristo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua vida. Agora ele se tornou escravo e ele não tinha uma outra alternativa. Paulo não podia ser outra coisa, ele era escravo de Cristo. Mas aí, seguindo o estudo do nosso verso dessa tarde, nós vamos ver que Paulo, ele apresenta as pessoas que viviam em Filipos como santos. E tem pessoas que têm algumas preocupações com essa expressão santo, achando que uma pessoa santa é uma pessoa perfeita, sem defeitos, que não tropeça, que não tem problemas, ela é um padrão de espiritualidade, uma pessoa que seja tão ideal que nós já adiantamos para você que ela não existe, é tão perfeita que não existe. Então, quando Paulo fala sobre santos, ele utiliza sempre esta palavra no plural.
para falar que não existia uma pessoa que era santa, mas um grupo de pessoas que formavam o corpo de Cristo. E por formar o corpo de Cristo, elas eram santas. Essa que é a ideia. Então, mas aí tem uma terceira questão que eu queria apresentar para vocês nesse verso, e é exatamente por esse motivo que nós estamos fazendo a meditação nesse verso do livro de Coríntios. É que o apóstolo Paulo, ele fala que os santos estão em Cristo, mas eles vivem em Filipos. E isso é interessante para nós. Por quê? Porque existe uma condição geográfica. Qual é a condição geográfica? Eles viviam em Filipos. Também existia um posicionamento dessas pessoas. Eles estavam em Cristo. Uma coisa é posição geográfica, uma outra coisa é posicionamento. Eles tinham a sua posição. Que posição era essa? Eles estavam em Cristo. E eu acredito que seja esse o maior desafio que nós temos como cristãos. Por quê? Porque nós vivemos em uma cidade, e esta cidade não é uma cidade em que todas as pessoas estão em Cristo. Então, nós temos diariamente desafios, coisas que acontecem ao nosso redor, que vão exigir de nós um posicionamento. Eu estou em Cristo, eu sou cristão, eu dou testemunho. Você que está escutando, eu sei que tem alguns adolescentes, alguns jovens que estão nos escutando, que são diariamente desafiados na escola, na faculdade, desafiados a apresentar esse posicionamento, a decidir se eles vivem somente em Filipos ou se eles estão em Filipos, mas em Cristo Jesus. Existe uma diferença, e é sobre essa diferença que eu queria que você meditasse. Daniel, ele e os seus amigos, eles foram levados para a Babilônia, mas apesar de estar em Babilônia, Babilônia não estava neles. Eles viviam na cidade de Babilônia, mas a cidade de Babilônia não entrou no coração deles. E nós vemos com tristeza alguns jovens que vivem na cidade do Rio de Janeiro e permitiram que as influências desta cidade chegassem até o seu coração. Precisamos estar em Cristo Jesus, é um posicionamento. Eu preciso marcar a minha decisão, eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, e eu não posso, para agradar aquele amigo, para agradar o vizinho, para agradar o parente, eu vou abrir mão de algumas coisas que eu acredito. Isso não pode acontecer, porque quando eu faço isso, eu deixo de estar em Cristo e passo a estar somente na cidade que eu vivo. Prestem muita atenção nesse detalhe, porque este é o detalhe que vai fazer diferença na sua vida, e eu creio que pode fazer diferença também na vida das pessoas que você entrar em contato. Seja uma bênção para essas pessoas, mostre para elas que você vive nesta cidade, mas que você está em Cristo. A ideia desta expressão, estar em Cristo, é uma ideia como se você vivesse dentro de Jesus. Esse é o propósito de Paulo apresentar essa expressão. Nós vivendo dentro de Cristo. Já que Paulo diz que nós somos corpo de Cristo, dá para entender muito bem o que é viver dentro de Cristo. E você é chamado esta tarde para o maior de todos os desafios. Que desafio é este? O desafio de estar nesta cidade, mas ter o seu coração com Cristo Jesus. E Ele te chama esta tarde para você ser ousado, deixar que essas influências que estão ao seu redor, não deixar que essas influências atrapalhem a sua vida espiritual. Estar em Cristo é o desafio do Senhor para você nesta tarde de sábado. Para isso, eu queria orar
e pedir a Deus que Ele possa fortalecer no seu dia a dia, para que estas lutas sejam acompanhadas pelo Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Santo e poderoso Deus, estamos aqui diante de pessoas, nesta tarde de sábado, que sofrem diariamente com este desafio de estar em Cristo Jesus, de pertencer ao Senhor, de tomar posição do lado de Cristo. E nós queremos, ó Deus, interceder em favor delas, porque muitas das vezes falhamos neste posicionamento, mas nós cremos pela Tua palavra, pelas promessas do Senhor, que o Senhor é capaz de perdoar as nossas faltas, de nos levantar da condição que estamos e nos preparar, Pai querido, maravilhas, uma vida maravilhosa diante da Tua presença. Que a Tua bênção chegue ao Teu povo que está escutando neste momento a Tua palavra. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.